passar para a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu vou ler do verso 4 ao 25. Opa. Não foi. Som, aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Me perdoem aí pela tosse, mas Atos 8, eu vou ler do 4 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe fazia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhes davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando-o de grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados por ele. Verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram a mão e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também para mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se do mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por este intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz. Ministra nos nossos corações, Pai. Nós queremos ser transformados por essa palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos aqui para a nossa 12ª pregação no livro de Atos. Olha só, 12ª, né? Já dá uns 3 meses que a gente está pregando aí nesse livro.
E lembrando sempre que se você quiser ver as outras pregações, né, você pode ir lá, entrar no YouTube da nossa igreja, está tudo lá direitinho, separadinho, você pode acompanhar. E é legal, porque às vezes você quer retomar algum assunto, você fala assim, nossa, eu não entendi o negócio direito, deixa eu lá ver de novo. Você pode ir lá e ver. E hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre preconceito, né? Em especial sobre preconceito religioso. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você, né? Todo mundo tem preconceito. Todo mundo. Independente da pessoa, todos têm preconceito. E eu quero agora confessar um pecado. Né? Eu também tenho preconceito. Olha só, irmãos. E olha só que preconceito que eu tenho. Né? É um preconceito até meio grave, assim, né? Eu não nasci na cidade de São Paulo, tá? Eu nasci em Guarulhos, mas sempre, desde que eu me lembro, eu moro lá em São Paulo. E uma coisa que eu sei claramente é que paulistano não tem sotaque. Vocês sabem disso, né? Sotaque tem nordestino. Sotaque tem, por exemplo, pessoa lá do Rio de Janeiro, carioca, né? Os cariocas não sabem nem falar Vasco, eles falam Vasco, não é isso? Né? É eles que têm sotaque. Né? Tem sotaque o pessoal aqui do interior de São Paulo, né? Que fala assim, porta, porteira, portão. Né? Não, mas em São Paulo nós não temos sotaque. Né? Lá no sul, então, eles falam, bah, né? Aquilo é sotaque. A gente não tem sotaque. Paulistano e as pessoas que moram aqui ao redor de São Paulo não tem sotaque. Né? Nunca, né? Porque sotaque são sempre coisas dos outros. Está entendendo, meu? Né? É nós. Né? Porque paulistano não tem sotaque. Né? E ainda se for corintiano, vai falar assim, é nós, aqui é Corinthians. não temos sotaque. Entendi isso, irmãos. Que às vezes, talvez você não tenha captado aí algumas referências, porque você é paulistano, tá? Mas é impressionante como a gente tem um sotaque bem marcado. E porque a gente está aqui no nosso meio e tal. Não, aqui não tem sotaque, o sotaque é dos outros, né? Eu lembro uma vez que a minha mãe foi para a Bahia, aí tinha uma prima, uma prima, né, uma parente nossa, que era pequenininha, e ela ficava sempre falando assim para minha mãe que conta essa história, né, fala assim, olha só, a tia Matilde sempre fala as coisas diferentes, né, tudo ela fala, porta, imitando, né, porque o nosso R é muito marcado, o entendendo, né, esse endo, é paulistano, né? É mais marcado ali no Bexiga, eu sei disso. Né? E o pior de tudo é que a gente não sabe falar Corinthians mesmo, né? É Corinthians mesmo, né? Não é Corinthians. E essas coisas a gente tem que entender, tá? Que os preconceitos às vezes são coisas simples, mas também eles podem ser coisas terríveis. Né? Mas uma coisa que marca o ser humano é esses preconceitos. Às vezes a gente não entende uma coisa direito, né? A gente já marca, não, vai ser desse jeito, vai ser daquele outro jeito. E no caso dos apóstolos, há 2000 anos atrás, eles também tinham preconceitos. E os preconceitos deles também estavam marcados na sua forma, na sua religião. Né? Nós vimos aí nessas últimas pregações que a igreja de Jerusalém, ela crescia muito, né? Crescia rápido, os discípulos faziam muitos e muitos milagres. Rapidamente a igreja chegou a 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, até ponto de ser uma grande multidão. Mas nem tudo era perfeito. Existiam limitações culturais e religiosas que impediam a igreja de ir além. Mas aí aconteceu uma coisa terrível que a gente viu nesses 2 últimos domingos. Começou a perseguição, a começar com a morte de Estevão. Estevão foi preso e depois morto, assassinado, uma coisa terrível. E começou uma perseguição da igreja e a igreja teve que fugir. Mas agora, para que ela conseguisse pregar a pessoas diferentes, a igreja tinha que lidar com os seus preconceitos.
teria que lidar com as suas limitações sociais. E é disso que a gente vai falar aqui. E Deus utilizou um homem para começar a quebrar estes preconceitos dentro da igreja. Este homem foi Filipe. Temos aí Filipe. Filipe, levanta a mão. Não foi o nosso Filipe não, mas foi o outro Filipe. Né? Esse Filipe, né, que nós não temos muitos dados dele na Bíblia, mas o seu nome era grego, né, por isso Filipe. Provavelmente ele era um judeu helenístico, um judeu que não tinha sua origem em Jerusalém. Possivelmente ele falava fluentemente grego, não somente o aramaico que era falado na época de Jesus. Nós sabemos algumas coisas dele. O que nós sabemos? Que Filipe era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isso está lá em Atos, capítulo 6, verso 3. Ele foi, por conta disso, escolhido como um dos sete que deveriam servir à mesa do Senhor. Está lá em Atos 6:5. E ele também foi um grande pregador da palavra de Deus, como nós vamos ver hoje. A ponto de lá em Atos capítulo 21, verso 8, chamá-lo de evangelista. Isso aqui é Filipe, o evangelista. Nós sabemos que ao final, eu vou contar alguns fatos hoje, 20 anos depois, Filipe, ele vai ser encontrado na cidade de Cesareia, e ele cuidou, inclusive, muito bem da sua família, porque ele vai ter 4 filhas, e essas 4 filhas vão ser chamadas de profetisas. Elas eram cristãs, né, e eram também utilizadas por Deus para fazer a sua obra. E então, o que eu quero ressaltar hoje, o que eu quero trabalhar é justamente essa questão dos preconceitos religiosos que existiam na igreja de Jerusalém. Né? E como que Deus vai utilizando Filipe? Eu tive que quebrar essa mensagem em duas. Né? Hoje nós vamos trabalhar a questão de Filipe em Samaria. Na semana que vem, eu vou trabalhar a questão de Filipe com o eunuco, com o etíope. E esses dois fatos vão mostrar justamente como a igreja estava quebrando com aqueles preconceitos e limitações culturais que a igreja tinha herdado do judaísmo da sua época. E a gente vai ver como que Deus vai fazer transformação. E o que eu acho legal disso, irmãos, foi até uma coisa que eu comentei hoje na sala de aula. É como Deus ele vai trabalhando na vida das pessoas e os conceitos vão sendo mudados e aprimorados conforme você vai caminhando na fé. Nós não somos estáticos, né? Eu aprendi tudo da palavra de Deus e acabou. Não é isso. Cada vez mais nós vamos aprendendo e esses conceitos vão nos transformando. Os discípulos, eles andaram muito com Jesus, né? Durante 3 anos mais ou menos, mas mesmo assim, depois da morte de Jesus, ainda tinha coisa que eles não tinham entendido. Era necessário que o Espírito Santo trabalhasse na vida deles. E realmente, o Espírito trabalhou na vida deles. A começar aqui com Filipe. E o Filipe começou pregando para os samaritanos. E a gente vai ter que, para entender bem como que era esse preconceito, o que estava acontecendo, o que estava ali em jogo, nós temos que entender qual que era o problema com os samaritanos. Porque Filipe, na hora que saiu de Jerusalém, ele foi diretamente para a cidade de Samaria, para pregar diretamente aos samaritanos. Isso é uma escolha esquisita para um judeu. Um judeu não iria pregar para o samaritano. Mas por que isso? Então vamos voltar um pouquinho na história. Eu vou ter que traçar algumas coisas aqui para vocês entenderem por que os judeus não gostavam dos samaritanos e por que os samaritanos não gostavam dos judeus. Para entender isso, a gente tem que voltar lá na época do rei Davi. Rei Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo.
Davi começou a reinar em mais ou menos 1006 a.C. Vocês lembram da história de Davi? Davi, ele unificou o reino de Israel, ele unificou as 12 tribos em uma só tribo, em um só reino, né? Temos o reino unificado ali com as 12 tribos. Depois nós temos Salomão continua reinando ali com o reino unificado, mas com Roboão, que é o neto de Davi, o reino ele vai ser dividido, vai ter uma revolta e vão surgir 2 reinos ali para os judeus. O reino do norte, que é chamado reino de Israel, e o reino do sul, que é chamado do reino de Judá. O reino do norte fica com 10 tribos. E o reino do sul fica com apenas 2 tribos, com a tribo de Judá e de Benjamim. Então nós temos 2 reinos para os judeus. Esse reino do norte, ele vai ser destruído mais ou menos em 722 a.C. pelos assírios, ou seja, ele durou mais ou menos 300 anos e ele vai ser destruído. E toda a população ali dos judeus, eles vão ser deportados para a Assíria. E as pessoas que estão lá na Assíria são trazidas para a região do reino de Israel. Está aí a origem dos samaritanos. Os samaritanos, eles são esse povo que retornou, que não era judeu a princípio. Mas só que os samaritanos, eles não falam que eles são somente, têm origem nesse povo que foi deportado para o reino de Israel. Não, eles falam assim, não, na realidade, quando teve a deportação, quando nós fomos mandados embora, ficaram aqui algumas pessoas da tribo de Manassés, de Efraim e de Levi. Nós somos descendentes, na realidade, dos judeus. Nós não somos descendentes desse povo misturado. Então tem um conflito religioso ali. É uma questão complicada, porque os judeus acham que eles são fruto de uma mistura étnica. Já os samaritanos falam assim, não, eu sou também descendente de Abraão. O reino do sul depois, continua na história, ele vai ser destruído. Né, em 587, mais ou menos. E em 535, né, eles vão ser deportados e depois eles vão voltar para o reino de Judá. E aí eles vão começar a construção do templo de Jerusalém. Na hora que eles vão começar a construir esse templo, os samaritanos que já estavam lá, né, na Samaria, vão falar assim, olha, judeus, vocês estão começando aí a construir o templo, e eu quero ajudar vocês, porque nós cremos no mesmo Deus, e nós temos que adorar juntos. Deixa a gente aí construir um templo junto com vocês. Sabe o que os judeus falaram para eles? Nananina, não. Vocês não têm nada com a gente, não. Vocês são outro povo, vocês são misturados. Eu não quero saber de vocês. Sai de perto de mim. Né? E não deixaram construir. Simplesmente isso em 535 antes de Cristo. Olha, a gente está falando de um negócio 500 anos antes de Cristo. E não deixaram. E aí surgiram 2 religiões. Por conta dessa questão, os samaritanos vão construir o seu templo no Monte Gerizim. E os judeus constroem o seu templo, reconstroem o seu templo no Monte Moriá, que fica em Jerusalém. Então você vai ter 2 templos lá na região da Judéia, né? Você tem o templo de Jerusalém e você tem o templo de Gerizim. Você tem o templo dos judeus e o templo dos samaritanos. Lembra da mulher samaritana que falava assim? Os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Não, os nossos antepassados falam que a gente tem que adorar no Monte Gerizim. Ela não falou isso? Por quê? No Monte Gerizim tinha outro templo. Né? Então existia, a gente tem que entender que os samaritanos, eles também têm a origem ali em Abraão, mas eles não foram aceitos pelos demais judeus. Né? E aí eles criaram uma religião paralela. O interessante é notar que os samaritanos existem até hoje. Se você procurar lá na internet, samaritanos hoje em Israel, você vai achar os samaritanos. Né? Tem a ruína do templo deles lá em Gerizim. Eles têm as suas sinagogas.
E pasmem, irmãos, os samaritanos hoje, eles ainda fazem sacrifício. Fazem sacrifício. O mesmo povo, o mesmo samaritano lá que brigava com Jesus, lá, né? Eles ainda existem e eles fazem sacrifício. É uma comunidade bem pequenininha, né? Não vou contar toda a história, mas assim, eles têm mais ou menos, um pouco menos de 1000 pessoas hoje, mas ainda existem. E eles fazem sacrifício de animal, né? Como se fosse no Antigo Testamento. A diferença deles para os judeus é que eles usam somente o Pentateuco. Eles rejeitam todos os outros livros da nossa Bíblia, do Antigo Testamento, que não é o Pentateuco. Então, eles não aceitam os livros históricos, eles não aceitam os livros, os profetas, não aceitam salmos, para eles só é o Pentateuco. Mas é bem interessante, quando você vai analisar os samaritanos, porque vocês veem uma religião muito antiga. É interessante você ver até eles sacrificando, como remete nessa questão de sacrificar, assar o cordeiro, comer pão ázimo, tudo isso acontece lá, né? Eles com aquelas vestes tradicionais, tudo branco, uma religião bem antiga. Então até hoje existe samaritano, só para informação da igreja. E os samaritanos, olha só, então você tem esse problema entre os judeus e os samaritanos. E ali, 500 anos antes de Cristo, e ali vai ter problema, tanto para Zorobabel, depois para Neemias vai ter problema com os samaritanos, eles não vão se dar com o judeu nunca, até chegar no ponto lá com Jesus. Né? Na época de Jesus, os judeus não podiam ver um samaritano não podia ver um judeu. Né? Se visse, ia ter briga. Eu estava assistindo o The Chosen esses dias aí, que estava lá mostrando Jesus passando pelos samaritanos, aí os samaritanos, eles cumprimentaram os samaritanos, olha aqui o nosso cumprimento para os judeus. Aí os samaritanos pegaram e jogaram pedra. Era mais ou menos isso mesmo. Eles se odiavam. A mulher samaritana, quando falou com Jesus, ela tratou Jesus de uma maneira grossa. Me dá água aí, mulher. Eu não vou te dar água, coisa nenhuma, você é judeu, se vira aí. Tratou grossa. Lá no capítulo 9 de Lucas, vai falar que Jesus teve uma hora que passou pela vila dos samaritanos. Os samaritanos expulsaram Jesus de algumas aldeias. Aí João e Tiago, que eram muito calminhos, olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, você quer que a gente ore para que Deus desça fogo no céu para queimar esses miseráveis aí? Os discípulos, João, o amorzinho, sabe aquele lá? Tudo é amor, só love, né? Ele falou para Jesus: Jesus, você quer que a gente fala para descer do fogo do céu? Para vocês entenderem que eles não gostavam dos samaritanos, nem os discípulos. Nem os discípulos gostavam do samaritano, não queriam ver samaritano. Por isso que na hora que eles veem ali Jesus falando com aquela mulher samaritana, eles falam: nossa, o que você está fazendo aí, mestre? Negócio esquisito. Né? Porque eles não se davam, mas só que o não se dava, não é que nem hoje, não me dou com você, não falo com você. Não, eu não me dou com você, se eu tiver, eu te mato. Se eu tiver mais gente, você morre. E se eu tiver menos gente, tem que tomar cuidado para que eu não morra. É pior do que briga de torcida, muito pior. Os caras matavam mesmo. Era muito perigoso. Não é à toa que Jesus, na hora que vai usar para falar assim, quem é o meu próximo? Quem que ele usa lá para ensinar lá para o judeu lá, quando ele perguntou, quem que tem que ser meu próximo? Ele pegou as pessoas que os judeus mais odiavam. Ele pegou o quê? Um samaritano, para falar que era um bom samaritano. Então ele estava mostrando ali, para aquele líder religioso judeu, que o seu próximo pode ser até mesmo o seu pior inimigo. E lembrando que a rivalidade, né, só recapitulando aqui, a rivalidade era horrível, né, porque eles tinham preconceito mútuo, de parte a parte, existiam religiões concorrentes, templos concorrentes, né, então, um fala assim, não, a verdadeira religião é aqui, o outro fala, a verdadeira religião é aqui, né, um é em Moriá, não, em Gerizim. E se virava e mexia, tinha problemas, até mesmo problemas de guerras ali, ou alguma coisinha entreveram entre eles. E é engraçado que hoje os samaritanos e os judeus se dão bem, mas essa questão dos samaritanos serem ou não
descendentes de Abraão, essa questão é discutida até hoje. 2000 anos depois, ainda estão discutindo isso. E é verdade, eu olhei algumas reportagens e tal, ainda continua com essa mesma discussão. É interessante isso, né? Tem coisa que o tempo passa e as coisas não se resolvem plenamente. Mas vocês estão percebendo aqui que, olha que coisa doida, na época de Jesus, o conflito estava tendo aí há mais ou menos 500 anos. Algum deles tinha sido provocado ali, tinha rejeitado realmente um samaritano. Algum deles, talvez eles nem tivessem visto um samaritano na vida, né, os judeus. Mas só por ser judeu, ele já falava assim, ele já recebia de alguém, eu não gosto de samaritano. Às vezes eles não tinham nem conceitos, eles não tinham proximidade, eles não conheciam as pessoas, eles não conheciam nem o que os samaritanos faziam. Mas eles tinham preconceito a respeito dos samaritanos, como os samaritanos também tinham preconceito a respeito dos próprios judeus. E uma coisa clara, né? Judeus e samaritanos, eles não se davam. E duas religiões irmãs, mas paralelas. Ódio era mútuo, era mortal. Irmãos, o preconceito é uma força extremamente poderosa dentro do ser humano. É muito, muito poderoso. A gente não tem ideia como que ele pode fazer, o que ele pode fazer com as pessoas. O que ele pode fazer uma pessoa fazer. Às vezes uma pessoa super boa, tranquilinha, mas alguns preconceitos podem fazer com que ela faça coisas terríveis. E nós, como cristãos, a gente tem que começar a fazer uma autoanálise dos nossos próprios preconceitos. Mas qual que é o maior problema do nosso preconceito? É que às vezes a gente não enxerga. Como eu falei, né? Paulistano não tem sotaque. Quem tem sotaque é nordestino. Paulistano não tem sotaque. E por que eu tenho esse conceito? Porque, às vezes, o meu meio me impede de enxergar o meu preconceito. E agora, qual será o nosso preconceito? O que nos limita? Qual é aquela crença que a gente tem escutado que é assim, e vai nos limitando? Eu tenho uma crença aqui que eu tenho noção que ela é limitante, mas é uma crença. E qual que é? Corinthians é o melhor time do mundo. Eu sei que ela é limitante, eu creio nisso, né? Ainda mais agora, né? Mas eu não consigo tirar isso. Mas entende isso, que às vezes, mas qual que é a sua crença? É que um drogado nunca vai conseguir aceitar Jesus, é que um rico nunca vai aceitar Jesus, porque a gente tem às vezes esse preconceito, é meio comum, tá? De a gente achar que os ricos não aceitam Jesus, eu não vou nem pregar porque não vai aceitar. O meu preconceito é que, sei lá, tantas coisas para falar, mas eu quero, ao invés de falar, que você reflita. Qual é o seu preconceito? O que tem realmente limitado? No caso dos judeus, no caso da igreja de Jerusalém, era o preconceito que a igreja tinha contra os samaritanos. A igreja era formada basicamente de judeus, e judeus tinham preconceito com os samaritanos. E aí teve a perseguição, aí não teve jeito, eles não estavam lá em Jerusalém, eles tinham que sair dali. E aí, Filipão, né, vai para Samaria. Ele vai para Samaria. Notem que tem que ir mais uma vez um dos 7, e não um dos 12. Uma pessoa que talvez não fosse nem de Jerusalém.
né? Porque às vezes a crença é tão forte que não dá nem para as pessoas do mesmo local conseguirem quebrá-la. Tem que ser uma pessoa de fora. E Filipe, ele conseguiu fazer isso. Ele foi para um lugar totalmente inusitado. Ele foi pregar ali para os samaritanos. E a Bíblia descreve aquele movimento de Filipe ir para a cidade de Samaria como um momento onde o evangelho era pregado com muito poder. O evangelho era pregado com eficácia e com muito poder. Lá no verso 5 do capítulo 8 diz assim: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo ali. E aí, Filipe, ele pregava para as multidões, era uma pregação aberta, era quase como se pegasse um banquinho, subisse no banquinho, né, e pregasse para a multidão. Várias pessoas iam e escutavam Filipe. Lá no verso 6 diz assim: as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aqui nós vemos o impacto de uma pregação externa, uma pregação para a multidão, mas não era uma pregação somente de palavras, mas sim uma pregação marcada pelo poder de Deus, onde pessoas eram libertas, onde as pessoas eram curadas. Os samaritanos também aguardavam a vinda do Messias. Então a pregação nesse sentido até foi facilitada, porque ele tinha que pregar ali, que Jesus era o Messias aguardado, né? Eles pregavam ali da salvação, né? A salvação que viria, né? Ele estava ali que esse cumprimento, né? E ele pregou ali para os samaritanos e fez uma grande um grande movimento naquela cidade. Tá? Eu falei aqui que os samaritanos esperavam os Messias, aí eu não tenho certeza, tá? Deixa isso aí. Mas lembrando que os samaritanos, eles olham 5 livros da lei, os primeiros 5 livros da lei, eles não falam sobre o Messias. Eu teria que falar isso. Só acertar isso aqui. Mas o importante é que eles já tinham ali a lei de Moisés como uma base, aonde Filipe estava pregando. E muitas pessoas acreditavam na pregação de Filipe, e muitos foram batizados. Lá no verso 12 diz que, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Isso é uma coisa interessante, homens e mulheres se achegando a Deus, entregando a sua vida para o Senhor Jesus, né, entendendo que Jesus era o Messias, e eles estavam ali aguardando, né, a chegada do reino de Deus. O evangelho foi pregado com poder. As barreiras que dividiam os judeus e samaritanos haviam sido quebradas pelo poder do evangelho. Os preconceitos tinham sido destruídos, né, porque o evangelho tem esse poder de estraçalhar todos os preconceitos. Ele elimina rixas antigas entre povos, entre irmãos. Ele consegue fazer isso porque o evangelho é poder. Ele é poder. Então começou um grande movimento ali na cidade de Samaria. Quando teve esse grande movimento, a notícia chegou até Jerusalém. A gente acha que esse negócio de fofoca, falar assim um para o outro para chegar lá eles não tinham WhatsApp para mandar mensagem, mas saiu alguém dali de Samaria, não era muito longe, e foi lá para Jerusalém e falou para eles: olha, está acontecendo um grande movimento ali, os samaritanos estão se convertendo. Eu imagino a cara de Pedro: o quê? Samaritanos se convertendo, o que é isso? Né? E aí o interessante é que a igreja de Jerusalém, sabe o que eles mandam para Samaria? Mandam Pedro e mandam João. João gostava de samaritano? João gostava? O que João tinha feito alguns anos antes? Senhor, posso orar para descer fogo neles? Posso. Não, agora João ia estar cara a cara com o seu preconceito. Olha que legal. Deus está trabalhando ali também na vida de João, né? Pedro e João, eles eram
naquela época, as lideranças mais destacadas da igreja de Jerusalém. Era até natural que eles fossem, né? Ou poderia também outros discípulos, mas foram os dois que eram os mais destacados. Mas chama muita atenção isso, João, né? João foi lá. Chegando lá, né, o que diz, né? Eles viram que Filipe estava fazendo, viram tudo o que estava acontecendo ali, mas estava faltando uma coisa. As pessoas estavam entregando a sua vida ao Senhor Jesus, estavam entendendo que Jesus era o Messias, estavam sendo batizadas, porém, elas não tinham recebido ainda o Espírito. E aí que eu acho maravilhoso, né? A forma que Lucas coloca, né, ali no livro de Atos, justamente para chamar a atenção, que ele fala que Pedro e João começaram a orar pelas pessoas e, impondo a mão, as pessoas recebiam o Espírito. Há uma segunda descida do Espírito. Tem alguns autores que chamam esse momento de Pentecoste samaritano. As pessoas ali estão sendo cheias do Espírito, estão sendo tocadas, e a partir dali, todas as pessoas que estão ali na cidade de Samaria, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, também se tornam pessoas cheias do Espírito Santo. Um novo Pentecoste. Aquele fato ali corrobora que aquilo era obra do Senhor, que era vontade de Deus, que os samaritanos fossem alcançados. E lembrando que, na visão dos samaritanos, eles também eram casa de Israel. Os judeus não achavam isso, mas os samaritanos sempre achavam, não, nós somos Israel também. E Deus está ali descendo o Espírito. Olha só, verso 15 que diz: chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram a mão e receberam o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, aquela igreja ali em Samaria estava vivendo, não somente vendo o poder do Evangelho, o poder de Jesus, mas eles estavam agora cheios do próprio Espírito. Isso é uma grande mudança, uma transformação enorme para aqueles ali que criam no mesmo Deus, mas adoravam em um lugar diferente. Mas agora, eles poderiam realmente adorar o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. E isso foi alcançado através da pregação de Filipe. Depois do que aconteceu ali, João e Pedro, eles vão pregar em outras cidades, né, em outras aldeias dos samaritanos. Eles saem de Samaria e vão pregar em outras aldeias, né? Olha lá o que diz o versículo 25. Eles, porém, tendo o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Ou seja, o que aconteceu ali em Samaria não foi só bênção para os samaritanos, também converteu o coração de Pedro e principalmente de quem? Joãozinho, né? Joãozinho Botafogo, né? o que Jesus chamava Boanerges, né? Filhos do trovão. Eles eram esquentadinhos, né? Tiago e João eram esquentadinhos, né? Inclusive nesse negócio de botar fogo nos outros. Mas ali nós vemos a diferença. O Evangelho quebrou barreiras culturais. O Evangelho quebrou preconceitos centenários. Aleluias! Olha que coisa maravilhosa. Mas as coisas não foram todas simples, tá, irmãos? Tá, a pregação foi bastante impactante, mas teve alguns probleminhas que eles acabaram enfrentando ali em Samaria. Lá em Samaria, existia um feiticeiro, agoreiro, né, um camarada meio
da banda de lá, né, do lado escuro da força, que fazia muitos sinais. O nome desse camarada é Simão. Né? Na nossa Bíblia, está lá Simão o Mago. Eu penso que é melhor, para a gente faz mais sentido colocar Simão o Feiticeiro. Eu coloquei até aqui, Simão o Feiticeiro. Ele era realmente uma pessoa que chamava muita atenção das pessoas. As pessoas de Samaria, ele fazia alguns milagres, sei lá, fazia alguma coisa lá, que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, chamavam esse Simão de grande poder. Olha, chamavam ele assim. Mas ao ver que Filipe fazia sinais muito maiores do que ele, Simão abandona as suas artes mágicas, né? E se batiza também. Nossa, a galera está se batizando, eu quero ir atrás desse negócio. Daqui a pouco, quando Pedro e João vieram lá para Samaria, né, e teve a descida do Espírito Santo, né, sobre aqueles que eles oravam e punham as mãos, Simão falou assim, nossa, eu quero esse treco para mim também, eu quero também ser cheio do Espírito Santo. Aí ele foi lá, falar com Pedrão, falar com João, olha, é o seguinte, eu também quero esse negócio que você está fazendo com os outros, eu tenho até um dinheirinho aqui, né, para você. Ele quis comprar, né, o Espírito Santo. Que negócio doido, né? Ele quis comprar uma oração para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Pedro, com todo amor, repreendeu Simão severamente, mas muito severamente. Lembra que Pedro já tinha tido problema lá em Jerusalém, né? Lembra lá de Ananias e Safira? O que aconteceu com Ananias e Safira? Aquela tragédia, né? Pedrão já esteve na frente do Sinédrio. Quando ele esteve na frente do Sinédrio, ele falou para aqueles que estavam ali julgando ele, olha, vocês mataram Jesus. Nessa época, Pedro não tinha medo. O que Pedro fez? Olha só o verso 8 lá. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim este poder, para que as pessoas sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Olha que palavrinha de amor, né? Palavrinha, né, motivacional, né? eu gosto dessa aqui, né? É aquele negócio, a pessoa está fazendo alguma coisa errada, mas Simão, nisso aqui eu vejo muito, até parecido com as ações de Jesus, repreende severamente. Você vem querer me comprar, né? Que esse dinheiro seja destruído junto com você. E ali ele, pois você pensou que poderia adquirir, que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Aí ele continua, não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Às vezes, eu acho que nós, como cristãos, somos meio molengas, né, no trato. A gente tem que pregar o evangelho, pregar o amor, mas em algumas situações, a palavra um pouco mais dura, ou a palavra dura, que aqui não teve papas, né, foi na lata, é necessária para que a pessoa possa realmente abrir os olhos. Aqui Pedro foi direto ao ponto. Né? Você acha que você pode comprar com seu dinheiro? Nada, você não tem nada a respeito disso. E o interessante é que Simão, ele tinha sido batizado. Simão, esse mago, ele tinha sido batizado, mas o batismo dele valeu para alguma coisa? Não, foi só tomar um banho, ele não tinha se convertido. Ele viu a galera indo lá, né, para se batizar, ele foi junto, mas nunca tinha entregado, até esse momento aqui, não tinha entregado o seu coração ao Senhor Jesus de verdade.
Ele não tinha confessado de verdade, só tinha tomado um banho. Ele andava com os discípulos, andava com a igreja, mas não era da igreja. Então isso também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes tem pessoas que estão na igreja, se batizam, mas não são igreja. E talvez seja por isso até que a repreensão foi mais severa com Simão. E também porque Simão era uma pessoa muito famosa ali na cidade. Aí só que Pedro ainda, ele trata com carinho, apesar dessa repreensão, ele trata com carinho. Ele fala assim: portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso à sua maldade. Ele fala: ora a Deus, pede perdão. Talvez ainda haja um jeito para você. Irmãos, com fato com base no que aconteceu com Simão, até hoje existe um pecado, os católicos, dentro do direito canônico católico, existe um pecado chamado simonia. E o que é esse pecado chamado simonia? É o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, etc., em troca de dinheiro. Tem a irmã falando assim: ixi, então tem muita gente na simonia, né? Né? Tem muita gente na simonia, sim. E aí o nome desse pecado, que está dentro lá do direito canônico católico, a gente não usa muito. Por que a gente não escuta muito dentro dos evangélicos? Porque isso aí está mais dentro do direito dentro da teologia católica. Mas eu acho legal essa ideia, de um pecado de você querer comprar bênção espiritual ser pecado. Será que os evangélicos têm passado por esse pecado de querer comprar bênção espiritual com dinheiro? Será que alguns líderes têm incentivado as pessoas que estão na sua igreja a comprarem favores espirituais? Então a simonia, que parece que era um pecado antigo, na realidade é um pecado muito atual. Ela é muito atual. Acontece bastante. Eu não vou entrar nisso não, porque não quero desfocar aqui da palavra. Eu quero focar aqui na palavra. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Deus, ele não se corrompe por dinheiro. Deus também não se corrompe porque você quer fazer alguma coisa para Ele. Assim, Deus, ele faz as coisas porque Ele quer. Nós não mandamos em Deus. Deus, ele é soberano. Todas as vezes que a gente ora para Deus, sempre é uma súplica, um pedido. Mas a decisão sempre final é de Deus. Nenhum sacrifício. Ah, não, deixa eu fazer um voto para Deus. Nem voto ou nada. Isso não vale nada. Porque Deus, ele é soberano. Às vezes a gente tenta comprar Deus fazendo alguma coisa para Deus. Não rola. Deus, ele faz o que ele quer. Às vezes a gente se porta mais parecido com Simão do que a gente imagina. Temos que tomar cuidado. Mas, irmãos, nós precisamos de discernimento. Esse texto também mostra que nós precisamos de discernimento. Então, olha que coisa maravilhosa, o Evangelho quebrando barreiras culturais, o Evangelho quebrando preconceitos, mesmo tendo alguns probleminhas para lidar, o Evangelho chegou num novo estágio, porque agora ele estava chegando aos samaritanos, que pela vontade dos discípulos provavelmente não receberiam a palavra, mas pela vontade de Deus e pela instrumentalidade de Filipe, eles foram alcançados pela pregação do Evangelho. E que isso seja guardado para a gente, que a gente também possa ser utilizado como Filipe, para fazer coisas que a nossa limitação
Os nossos preconceitos não permitem que nós façamos. Eu quero fazer algumas aplicações a respeito deste texto. Primeira coisa que eu quero fazer de aplicação é superando preconceitos pessoais. Os crentes devem examinar e superar os seus próprios preconceitos, buscando ver as pessoas como Deus vê, sem discriminação ou julgamento. Isso é difícil, irmãos. Isso é muito difícil. Porque tem muito preconceito. Eu vou pegar um preconceito muito comum dos cristãos. Muçulmano é tudo igual. E os muçulmanos são um povo todo. Cada lugar tem um muçulmano. É uma religião muito grande, né? Vários entendimentos. Eu li, quando eu não era cristão ainda, eu li um livro que era Diário de um Mago, lá do Paulo Coelho, lembra dele? O Diário de um Mago, né, o Paulo Coelho, ele foi buscar muito da sua espiritualidade ali, esquisita, com muçulmanos sufistas. Ele foi buscar com muçulmano sufista. Aí cada lugar tem um tipo de muçulmano, então a gente não pode generalizar. E aqui do nosso lado a gente acha que é tudo igual, né? No máximo a gente só sabe separar entre os do Irã, que são xiitas, né? E tem os sunitas. Mas tem tanta variação, é preconceito. É preconceito. E quando a gente entra nesse mundo, tá? Por exemplo, nos afegãos, quando eu estava lendo alguma coisa sobre os afegãos, a gente vê lá tanta coisa ruim, pior assim, que acontecia ali com os homens afegãos que são seguidores de Maomé, mas na prática não seguem Maomé coisa nenhuma. Tudo camarada mais ou menos. Eu não quero também falar muito, é que eu estou com umas coisas assim muito pesadas aqui na minha mente do que acontecia e que acontecem lá. E que as pessoas reclamam dali do Afeganistão. Mas é um tipo de muçulmano. Aí tem outros tipos diferentes. Aquele missionário que nós trouxemos aqui, né? Outro tipo. Né? Ali ligado lá com o Irã, né? Tem vários tipos, então a gente tem que quebrar esses preconceitos, olhar um pouquinho mais no detalhe. E a gente tem outros preconceitos, esse aqui é o mais geral, e às vezes a gente tem preconceitos que são do nosso dia a dia. E a gente tem que analisar, a gente tem que pedir para que Deus abra os nossos olhos a respeito dos nossos preconceitos. E como eu escrevi aqui, para que a gente possa ver realmente as pessoas como Deus vê, não como a gente acha que elas são. É fácil isso? Não. É muito difícil a gente conseguir enxergar os nossos preconceitos. Às vezes tem que ser uma pessoa de fora para falar. Mas eu creio em um Deus que pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer com que a gente veja, para que a gente possa lidar com eles. Para que assim a gente possa enfrentá-los. E ser mais útil na pregação do Evangelho. Filipe, ele atuou contra um preconceito da igreja. E ele foi muito feliz naquilo que ele fez. Foi tão feliz que Lucas quis eternizar aquilo para que aquilo chegasse até nós. Lucas escolhe pouquíssimas pessoas para seguir e para falar, né? E ele escolheu Filipe, não foi à toa, é para mostrar para a igreja como que a igreja de hoje, né, a igreja da posteridade, como que a igreja de Jerusalém estava quebrando, né, preconceitos e chegando além. Outra coisa que a igreja tem que buscar como segunda aplicação, nós temos que acolher a diversidade. Nós, como igrejas, nós temos que acolher pessoas de todas as culturas, raças e origens, destacando, né, que a gente tem que no caso dos samaritanos, Felipe conseguiu fazer isso. Ontem a gente foi numa igreja, lá por conta lá do trabalho dos jovens. A gente foi falar o trabalho dos jovens, ontem estava meio bagunçado e tal,
mas foi uma bênção ver os jovens, principalmente estudando a palavra de Deus. Aí, sempre que eu vou nas igrejas, eu gosto de passear um pouquinho para ver as salas, né? E lá no último andar da igreja tinha as salas de EBD. E uma das salas de EBD era justamente para as pessoas de origem árabe. Olha que legal. Aí tinha uma outra, como que eu sei disso? Tinha a plaquinha na porta da sala. Aí tinha uma outra sala ali, que era para EBD em inglês. Serve para estrangeiro. E lembra que a gente estava na igreja de Pinheiros, uma igreja mais central, poderia estar até acolhendo pessoas diferentes, ou preparando os membros da igreja para pregar em ambientes diferentes. Essa diversidade é muito legal, tá, para a igreja. Às vezes a gente acha só que diversidade é só questão de gênero, não, tem muito mais, são de culturas. Mas isso é muito longe da gente. Não, a gente sabe que em Franco tem ali algumas pessoas que têm feito bastante acolhimento de islâmicos. Dentro dos batistas nós temos a Vila Minha Pátria. Talvez a gente tenha que um dia ir lá na Vila Minha Pátria, que eles estão acolhendo muita gente que está chegando do Afeganistão. Essa diversidade. Mas às vezes a diversidade nem precisa ir tão longe. Nós temos os bolivianos. São Paulo, no centro de São Paulo, tem mais boliviano do que gente. Os haitianos. Eu fazia muito tempo que eu não ia. Que eu não ia lá para o centro. Aí eu estava de férias, nas minhas últimas férias, aí um dia eu estava meio sem fazer nada, eu me dá essas coisas, tá? Deixa eu dar uma andada aqui no centro, tal, para ver como que tá. Aí eu saí, desci ali na Sé, fui andando, tal. Aí cheguei ali na Praça da República, né? Um monte lá de negão, umas roupas assim coloridas, tal, diferentes. Olha, uma comunidade, né? Para ser alcançada ali no centro de São Paulo. Eu acho que são haitianos, talvez eu esteja errado, tá? Mas, ou outra comunidade africana, ou moçambiquenhos, não sei. Talvez estou errando ali, tá? Eu acho que eu estou errando na nacionalidade. Mas o que me chamou a atenção foi a comunidade ali de origem africana, provavelmente, tá? Por conta das roupas, né? Porque a roupa não era de haitiano, mas as roupas ali eram roupas africanas. Mas eu achei legal, diversidade, né? Que a igreja poderia estar trabalhando. Sei que para a gente está longe, está no centro de São Paulo, mas eu só queria mostrar para vocês que essa diversidade não está tão longe, ela está mais próxima da gente do que a gente imagina. A igreja tem que trabalhar com essa diversidade. A igreja também, terceira aplicação, ela tem que trabalhar com reconciliação e perdão. É importante que haja reconciliação e perdão entre os irmãos da igreja e também entre grupos, para trazer paz e harmonia a todas as pessoas. Quando eu vi isso aqui, me lembrei de uma coisa que aconteceu lá na África do Sul, em 95, 96. Eu era pequeno, não era pequeno, era adolescente nessa época, mas depois li a respeito. Quando acabou o apartheid lá na África do Sul, imagina só, você tem os negros de um lado e do outro lado você tinha os brancos. Os negros eram a maioria e os brancos uma minoria. Mas o poder econômico estava com os brancos. O que iria acontecer ali na hora que Nelson Mandela chegou ao poder, né? Foi eleito presidente? O natural era que houvesse um revanchismo dos negros contra os brancos. E aí que entra uma figura fantástica, né, chamada Desmond Tutu, né, um bispo anglicano. Ele chefiou uma comissão chamada Comissão da Reconciliação e Verdade. Essa comissão, ela trabalhou mais ou menos durante um ano e pouco. E qual que é a ideia dessa comissão? Era que
era ver os crimes políticos, né? Acusar as pessoas, né? Prender, mas tinha uma outra coisa que era um pouquinho diferente, que era assim, se você tinha sofrido alguma injustiça, né, por conta do apartheid, você poderia contar a sua história. Ou seja, você podia ter a sua história registrada. E para aqueles que tivessem cometido algum crime, eles poderiam ir lá, confessar o seu crime, né, pedir perdão, né, perdão no sentido cristão mesmo, tá? Demonstrar arrependimento, pedir perdão, e aí eles teriam os seus crimes anistiados. Então, imagina só, às vezes você tem lá um policial que matou um negro, contando lá, olha, realmente, eu matei, falando para a família, me perdoem, e o corpo está ali, em tal lugar. Isso ajudou muitas pessoas a descobrirem os corpos dos seus queridos que tinham sido assassinados. Existe bastante debate sobre se isso foi bom ou não ali para a África do Sul, mas eu quero ressaltar que algumas pessoas falam, alguns estudiosos, que aquilo foi bom para que não houvesse esse revanchismo lá na África do Sul e manter-se a unidade do país. Alguns falam que sempre tem algum aproveitador. Eu vou lá falar para conseguir a minha anistia. Sempre tem, né? Mas eu gosto dessa questão do confessar e pedir perdão, para que haja a reconciliação. Imagine se isso acontecesse também na igreja, quando uma pessoa fizesse alguma coisa de mal, a pessoa pudesse falar com você, confessar e pedir perdão. Como essa aí seria uma força grandiosa para reconciliar, no caso da África, foi para reconciliar um país, mas isso também poderia ser utilizado para reconciliar a sua família. Poderia ser utilizado para reconciliar irmãos que não se falam há anos, pai que não fala com o filho há anos, poderiam ser reconciliados com essa mesma fórmula que foi implementada lá pelo Desmond Tutu. Muito legal isso, reconciliação. Filipe foi o promotor da reconciliação entre judeus e samaritanos através do Evangelho. Outra coisa, né, quarta aplicação, discernimento espiritual. Esse texto também nos ensina muito a respeito de discernimento espiritual. Nós vimos ali que Simão, ele estava na igreja, tinha sido batizado, andava com a igreja, mas ele não era igreja. Às vezes a igreja sofre com alguns problemas, e os problemas são causados por pessoas que não são cristãs, né, dentro da igreja. E aí, tem um dos frutos do Espírito que para mim, não dos frutos do Espírito, tem um dos dons descrito lá em Coríntios, que para mim é fundamental para a igreja, sempre foi, e hoje em especial, que é o discernimento de espíritos. A gente tem que entender o que está acontecendo, olhar além do que está acontecendo. A gente está olhando uma bagunça lá, na realidade tem coisa espiritual envolvida. E aí a gente tem que orar a Deus para que a gente tenha esse verdadeiro discernimento. Pedro teve um grande discernimento aqui no caso de Simão. Certo que o de Simão foi mais fácil, né? Mas o tratamento de Pedro eu acho fantástico. Ele trata de maneira dura, mas fala, olha, você pode se arrepender. Né? Discernimento. E por último, a última aplicação que eu quero fazer nessa noite é o evangelismo sem barreiras. Como cristãos, nós devemos compartilhar o evangelho sem barreiras. Estamos dispostos a cruzar fronteiras culturais, sociais, para levar o evangelho. Nós não devemos só pregar para as pessoas que são iguais a nós devemos pregar para os diferentes. E alguns de nós são até chamados para pregar em contextos culturais diferentes. E quando a gente está que aqui a gente está perto de uma cidade como São Paulo, às vezes esse contexto cultural diferente pode estar na própria cidade de São Paulo. Ali, né, como eu falei, dos bolivianos, né,
daquele pessoal ali da África, que eu não sei, ali perto da República, e quantas outras comunidades nós não temos ali, né? Os chineses, que tem muito chinês, e mais pessoas que a gente pode pregar, mas a gente tem que estar disposto a fazer tudo isso, né? Irmãos, quero já chegar ao final dessa pregação, sobre essa questão dos nossos preconceitos. Preconceitos são duros, mas todos nós temos. Preconceitos, rixas, mas o Evangelho pode quebrar todos. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós temos que fazer uma profunda reflexão. E eu gostaria de convidar você a fazer essa reflexão nesta noite, para que, com o auxílio do Espírito Santo, nós possamos ver as nossas limitações, os nossos preconceitos, para que depois disso possamos pedir perdão e superá-los. Se coloque de pé, vamos orar agora nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos pedir agora nesse momento, Pai, que o Senhor fale conosco, para que nós possamos ver os nossos preconceitos, as nossas limitações, aquilo, Pai, que tem nos limitado de pregar o Seu Evangelho. Por favor, Pai, abra os nossos olhos, para que nós possamos ser como Filipe, que levou o Evangelho para pessoas que, para a igreja da sua época, eram consideradas impossíveis. Mas ele levou de uma maneira maravilhosa, impulsionado pelo seu Santo Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ser usados como Filipe foi utilizado no passado, para quebrar barreiras, para poder levar a Sua palavra em lugares diferentes, em lugares que necessitam, Pai, da Sua palavra. Ó Deus, nós queremos Te pedir perdão, pois somos falhos, Pai. Queremos Te pedir perdão, porque somos muito limitados. Mas nós cremos no poder do Seu Evangelho, para nos transformar. Pai, nos ajude. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.